Hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre o Egito. Eu tô querendo vir falar sobre essa viagem já tem um tempo. Vou falar sobre o roteiro específico que a gente fez. São mais curiosidades sobre a cultura deles, a forma deles de viver, de lidar com o turismo também, com os turistas, durante todo o período que a gente esteve lá. Se você gosta de vídeos de viagem, de vídeos informativos ou de roteiros, se inscreva no canal, curte o vídeo e também compartilha com quem for viajar com você, também goste do mesmo tema. E também, outra coisa, o meu Instagram é Olho no Roteiro, quem quiser seguir lá, porque lá eu posto as viagens em tempo real, tem também os destaques de todas as viagens que eu fiz. E aí, quem quiser ver, nossa vivência começou no aeroporto do Egito. Nós entramos pelo Cairo e logo no aeroporto, na entrada, a gente já teve um certo probleminha que nós já havíamos lido sobre isso na internet antes e aconteceu com a gente muito fácil. Então, realmente tem bastante aqueles pega turista que acontece. Jamais você dá o seu passaporte na mão de ninguém. E lá acontece muito isso. No aeroporto tem algumas pessoas trajadas como se fossem policiais. Eles usam desse traje, né? E também de todo o contexto de você não entender o idioma deles, de você já saber que é um lugar que você já deve ficar um pouco, assim, preparado que pode acontecer alguma coisa. E eles tentam aplicar esse golpe. Nós já vimos lido que ao chegar lá, tem algumas pessoas trajadas de policial que chegam, te abordam como se fossem da Polícia Federal mesmo, perguntando coisas da sua bagagem, o que você está fazendo lá. E eles ficam na área perto das esteiras, onde o pessoal está pegando as malas. Aconteceu com a gente, da gente chegar lá e tivemos que comprar o visto, né? O visto nós compramos lá mesmo, foi US$ 25. Tem como você comprar o visto online e também comprar o visto lá na hora. Eu não vou indicar, assim, se você compra online ou se você compra na hora. Cada um, acho que faz o que for melhor para você. Porém, eu vi alguns relatos que você compra o visto pela internet e ao chegar lá, eles falam que você tem que comprar outro. E não tem muito o que você discutir em outro país quando você entra, né? Se eles falarem que você não pode entrar, é aceitar. Então eu vi alguns casos que as pessoas tiveram que comprar outro visto. Então eu acho mais certo você comprar lá, na hora, com eles na cabine. Você paga lá na hora o visto e entra. Eles colam o visto no seu passaporte, mandam as páginas. E para cada entrada lá você vai precisar de um visto. Por exemplo, se você entrar pelo Cairo e após isso você fazer uma viagem para algum outro país próximo ali, como a gente fez uma viagem pela Grécia. A nossa volta seria também pelo Cairo. E ao retornar da Grécia para o Cairo, nós tivemos que comprar outro visto, mais US$ 25, que dá em torno de R$ 150. Então, assim, você tem que estar atento a esses detalhes. Então, basicamente, nos abordaram dois policiais, e pediram o nosso passaporte, perguntaram algo em outro idioma que eu não faço ideia do que em árabe, e pediram o nosso passaporte, sabe? Pediram e a gente se sente inseguro na hora. A gente tá dentro do aeroporto, a polícia tá pedindo nosso passaporte, a gente não vai entregar. E a gente entregou nosso passaporte na hora e ele simplesmente saiu andando com o passaporte na mão e foi para um lugar, assim, pelo aeroporto. Então você imagina, você está num país que a gente tem todo um contexto, né? E pega o seu passaporte e sai andando. Você vai ficar desesperado, porque você precisa desse passaporte para retornar. Ali é só o início da sua viagem, você vai para outro lugar. Então a gente ficou um pouco preocupado, fomos seguindo ele e ele falando alto, umas coisas assim. Eu não faço ideia do que ele estava falando, mas a impressão que eu tive é que ele estava realmente criando um caso, sabe? E acabou que depois o nosso guia chegou e acabou que a gente conseguiu resolver isso. Pegamos o passaporte de volta, mas assim, eu não sei o que poderia acontecer se eu tivesse sozinho ou se tivesse enfim, uma mulher sozinha numa situação dessa, porque realmente eles se aproveitam da gente não entender o idioma deles. Eu não sei se depois iriam pedir dinheiro, eu já vi vários casos de que pedem dinheiro para entregar seu passaporte, para você entrar no aeroporto, enfim, para várias coisas. E então começou por ali. Assim, se eu voltasse novamente lá, iria acompanhado de guia novamente. Você tem que ter mesmo guia
para você fazer todos os deslocamentos lá dentro, é muito mais tranquilo. E eu já vi casos de pessoas que foram para o Egito por conta própria mesmo, né? E se locomoveram lá dentro por Uber. Eu não sei como é a questão de deslocamento assim de ônibus, como que funciona lá. Tem aqueles tuk-tuks também, né? Mas eu prefiro, eu acho ideal para o Egito mesmo que você seja guiado. Então, assim, a nossa experiência no aeroporto foi essa. Reparamos também que a gente pegou alguns voos internos lá para Luxor. Reparamos que o aeroporto tem bastante segurança. É até pior do que nos Estados Unidos, é questão de... Não é pior, mas eles bem cautelosos mesmo, assim. A gente teve que tirar os tênis várias vezes, passar o tênis em vários scanners, a mala em vários scanners, a mochila. Nós entramos no aeroporto de madrugada para pegar um voo para Luxor e, assim, ficamos 2 horas nessa situação. Ou seja, todo mundo passava em um scanner, depois ia para um outro lugar, você passava em outro. Então, você mal tem tempo dentro do aeroporto, porque são várias áreas de segurança, etapas, né, que você vai passando. Da cultura deles, do comportamento, assim, do local também, relacionado ao turismo do local. As pirâmides ficam localizadas em Giza ali e ficam em torno delas ficam vários hotéis e também ali naquele entorno várias moradias, aqueles predinhos, né, que tem das casas deles, que são vários predinhos bem colados, são ruas muito estreitas, os prédios um de frente para o outro, e embaixo desses prédios tem lojinhas também, lojinhas de souvenirs, enfim. Mas a gente reparou muita sujeira nessa região, muito lixo. A região das pirâmides é muito bonito. É assim, você chega no lugar e você realmente não acredita que você tá lá. Pô, eu tô aqui no Egito, que eu vi nos livros quando da escola, na época da escola. Você fica extasiado quando você olha assim, aquelas 3 pirâmides ali naquele complexo, a Esfinge. Enfim, agora eu acho que tem até um museu lá que já abriram ali naquela região também. Mas tudo isso é em torno dessa situação mesmo. A área que realmente é turística é aquilo ali. O restante em volta é casa, as feiras, barracas na rua. E eu acho muito legal você andar por essa região. A gente ficou num hotel bem pertinho ali das pirâmides, muito perto mesmo. E tinha uma vista legal no rooftop dele para o complexo. Mas em volta do hotel tinha as moradias mesmo, a população local, e a gente conseguiu ver eles no dia a dia deles. Enquanto a gente estava ali andando, nós brasileiros estávamos ali fazendo turismo, na mesma região ali das ruas, as pessoas estavam vendendo galinha, vendendo milho, eu não sei, a comida, né, as coisas que eles vendem, os comércios, tinham várias lojinhas vendendo biscoito, mercadinhos, e também tem uns restaurantezinhos mesmo. Tem restaurantes chiques nessa região, mas eu achei que tem poucos, né? Tem um hotel ali, o Marriott Manor House, que tem um restaurante aberto ao público, nós até fomos lá. Mas fora ele eu achei que não tem. Aí então são vários hotelzinhos, né? E nesse meio as casas, a região ali, eles vivendo. Eu achei muito interessante ver aquilo tudo, sabe? As mulheres todas usando o hijab lá e nós estávamos em 4. Minha mãe estava junto com a gente na viagem e ela nem estava vestida assim, mostrando as partes do corpo. Ela estava com uma calça de... Eu não sei se era uma calça de moletom ou uma calça de academia, mas estava com a calça preta, blusa de frio, tipo um suéter assim, que tava ventando muito. No dia que nós fomos lá, eles ficavam olhando assim, sabe? Assustados. Eles iam atrás olhando. Mesmo ela estando acompanhada de 3 homens, eles não se importavam em chegar perto. Eu achei até um pouco de desrespeito a forma que eles olhavam, sabe? Que eles encaravam. Então eu fico imaginando como seria uma mulher andando sozinha naquela rua e sendo que na roupa estava normal a que ela estava usando. Então ela estava destoando totalmente das mulheres da região, que todas estavam com hijab, aquele tecido, né, aquele vestido, aquela roupa que elas usam, mostrando, tampando o corpo. Todo mundo ficava olhando. Era muito engraçado de ver aquilo. Era como se nós fôssemos T's ali no meio. A forma mesmo que eles vivem no dia a dia. Vários tuk-tuks passando, uma bagunça, o trânsito também, do aeroporto até o hotel.
demora um pouquinho, demora uns 40 minutos, 50 minutos, porque é muito trânsito. Várias batidas no meio do caminho, os carros entrando, saindo, os carros todos amassados, arranhados. O nosso guia até falou que lá o pessoal parece que nem usa seguro, nem tem seguro, porque o pessoal bate e sai, continua andando, porque é normal lá, é muita batida o tempo todo. Não é igual aqui no Brasil que a gente bate o carro, para o carro, vai lá, faz o reparo, leva no lanterneiro. Lá parece que não é assim. Eu tive essa impressão. Eu acho muito válido você ficar hospedado ali na região das pirâmides e você sair para andar mesmo, ali para poder conhecer e ver como é o dia a dia deles. Ali perto também tinha lojinhas, tinha McDonald's, alguns restaurantes rooftop para o complexo das pirâmides, que a gente até foi, tinha Pizza Hut também. Mas eu não achei muitas opções, poucas opções. E nós fomos também numa jantar um dia, a gente saiu do hotel ali perto. A gente ficou andando na rua, aí vamos comer alguma coisa. Tinha um lugar que não tinha ninguém, nenhum cliente. Era tipo como se fosse um restaurante numa casa. E eu achei muito legal ter ido lá, porque para ver como é realmente, sabe? O lugar. E a gente subiu esse terraço, era uma escada, e você chegava na parte de cima que era tipo um terraço na lateral da casa e era um restaurante. Tinha rede, balanço, várias mesas, só tínhamos nós. E a nossa moeda lá, o nosso dinheiro lá vale mais, a gente consegue se alimentar, comer lá, comprar algumas coisas bem mais barato. Ainda mais que lá eles negociam bastante nesses lugares, como no mercado Canel Khalili e em lugares turísticos. Eu não sei como é em lugares não turísticos, mas em lugares turísticos como o mercado a gente consegue negociar preço, né? Compramos algumas coisas para trazer e negociamos e foi super tranquilo. Eles mesmos que começam a fazer a negociação. Mas nessa região, que lá perto do hotel, nós somos nesse restaurante caseiro e foi muito barato, assim, a nossa moeda realmente vale bastante lá. Nós sentamos nesse restaurante, que era esse terraço, e pedimos porção de batata frita, algumas porções, refrigerante, eu não lembro mais o que a gente pediu, mas deu muito barato, assim, como se fosse uma porção grande de batata frita, R$ 5, R$ 6 na época. Tem uns 2 anos. E assim, eu achei muito legal ter ido nesse lugar, porque dava pra ver que era um lugar que os egípcios iam, não era um lugar que os turistas iam. Assim que reparamos, né? Da questão do dinheiro, né? Valer bastante lá. Na questão também, eu achei eles bem desrespeitosos com as mulheres e também do lixo, muito lixo pelas ruas, o trânsito que realmente é um caos, as pirâmides que são incríveis, as atrações turísticas de lá são realmente incríveis, não tem assim o que falar, tem que ir lá. Apesar de todo o contraste, apesar de realmente ser um lugar que você tem que ir muito bem planejado, sua viagem tem que estar bem programada, porque ocorrem transtornos e você tem que estar preparado. Então, é um lugar que realmente você precisa ter esses cuidados, mas vale muito a pena ir. Também, na região das pirâmides, eles pedem muito dinheiro naquela região ali. Tudo que você vai fazer ali, eles vão te pedir dinheiro, vão cobrar o olho da cara, então tem que estar combinado antes. Você combina antes. O ideal é você estar com o guia, porque o guia vai conversar, né, no idioma deles, para já deixar o valor. Por exemplo, se você quer tirar uma foto com alguém, andar de charrete, você já combina o valor antes, porque corre muito risco de você subir no charrete, quando descer, você pagar o triplo, muito mais do que você realmente tinha sido combinado antes. Então, nessa região, reparamos também que eles não gostam que filme, você tá com a câmera filmando as pirâmides e eles chegam assim, falando para você não filmar. Então, realmente tem essas questões que acontecem lá. Também que nós fomos fazer um passeio de balão em Luxor, né, que é um dos lugares que eu acho que você tem que ir quando for pro Egito. E o passeio de balão não aconteceu por conta de condições climáticas. Então você tem que estar sempre com um plano B, porque acontece. Luxor é incrível, os templos lá são lindos e você pode chegar lá via aérea. Nós fomos, né, de avião do Cairo para Luxor. Ou você pode fazer o cruzeiro também que as pessoas fazem, que passa em Luxor, Assuan. Então, mas tem que estar preparado porque pode não acontecer. Tava ventando demais, acabou não rolando o passeio de balão, que teria sido incrível, mas tudo acontece quando tem que acontecer, eu acredito. Então,
É isso. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal. Se tiver algum comentário, se você já foi para o Egito, se você tem alguma dúvida sobre lá. Não é um vídeo falando sobre o roteiro da nossa viagem para o Egito, mas curiosidades que eu percebi no país. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.